Meu amigo vascaíno, dia D para 777 Partners nos Estados Unidos, julgamento que está acontecendo nesse exato momento e que vai perdurar aí por toda a parte da tarde, e a gente pode ter sequelas hoje aqui no Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente vai explicar para vocês o porquê o departamento jurídico do Vasco está ligado e de plantão nas informações vindas da Suprema Corte de Nova York, porque pode impactar aqui no nosso futebol, certo? Inclusive, o seu Josh pode ter prisão preventiva decretada hoje. Vamos falar bastante aqui também sobre essa situação da virada de mesa no Campeonato Brasileiro, certo? E vamos abordar aqui a situação do patrocinador master, porque o Lúcio Barbosa ontem defecou pela boca lá na cerimônia, e vamos falar aqui sobre Vasco da Gama e Vitória, além de informações sobre o treinador do Vasco da Gama. Vasco que já vai para 2 semanas aí sem treinador, perfeito? Peço a você que está descontente com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia, para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Pessoal, se inscrevam para que eu possa te representar junto a essas pessoas que fazem mal ao Clube de Regatas Vasco da Gama, certo? Bom, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Vitória, porque é o seguinte, um jogo muito difícil, o Vasco da Gama. O Vasco não ganha do Vitória desde 2010. O torcedor ele está com receio de ir a São Januário por conta da possibilidade de briga. Tem ingresso aí, coisa que não acontecia há muito tempo. E do jeito que as coisas estão aí, o Vasco não vai ter casa cheia para esse jogo aí contra a equipe do Vitória. Jogo que vai marcar aí a reestreia, né, a volta aí de Dimitri Payet, que vai ser titular. Bom, o seguinte, essa quinta rodada do Campeonato Brasileiro deverá ser a última, porque a gente deve ter uma paralisação do Campeonato Brasileiro, tá? Isto porque o Ministério dos Esportes, junto com o movimento aí dos atletas, tá? Encabeçado aí pelo Nenê, pediram a paralisação da CBF, tá? E o Ministério dos Esportes já alertou a CBF para o seguinte: olha, se no final do ano a gente tiver Grêmio, Juventude ou Internacional rebaixados, esses clubes terão todo o direito de virar a mesa aí e pleitear uma vaga na Série A, porque eles não poderão ser rebaixados. Então a CBF tende a parar esse campeonato após a rodada do final de semana, certo? Uma situação grave. Esse momento era para a CBF estar pensando na situação do sul do país e não ter tomado essa decisão que ela tomou de dar 20 dias aí o estado do Rio Grande do Sul se recuperar, né, os clubes do Rio Grande do Sul, para voltar a ter futebol lá, porque, pô, 20 dias não vai resolver essa situação, é uma covardia deliberada. Então, eu acho que uma questão de humanidade, tá? O Ministério do Esporte está certo, o movimento liderado aí pelo Nenê, pelos atletas, também está certo. O campeonato tem que ser paralisado, tá? Vamos falar aqui sobre a situação da cerimônia ontem de patrocínio, porque o Lúcio Barbosa falou ontem que tem uma pequena minoria, né, descontente. Isso só pode estar de sacanagem. Para cada
10 vascaínos, 7 está totalmente descontente com o que o Vasco está apresentando dentro e fora de campo, né? Fora de campo é um zonão, essa SAF do Vasco, né? E dentro de campo a gente tem um time que não representa 25 milhões de torcedores, essa é a verdade. E para completar, seu Lúcio Barbosa, certo? A gente toma conhecimento que o patrocínio lá da Betfair é de 47 milhões. Se o Vasco bater metas aí de campeonato brasileiro, campeonato carioca, se chegar a Libertadores, aí chega a 70 milhões ao ano. Totalmente diferente do que falou aí, por exemplo, o seu Zé Colmeia, o seu Fábio Azevedo, que cavaram 115 milhões, assim, ó, sem meta. Então, cara, é tipo assim, cara, porra, a gente tem que comemorar o patrocinador. Tem, é o maior patrocinador da história do Vasco da Gama, valor bom, cara, mas, porra, a gente tampar o sol aqui com a peneira aqui, vocês ficaram 4 meses, tá? Prometendo que a gente ia ter um patrocínio lá perto dos valores do Flamengo. Vocês vêm com 47 milhões, irmão. Então, é o que eu falo aqui. É o que eu falo aqui. Mentira tem perna curta. O seu Lúcio Barbosa acha que está tudo certo. Bom, hoje é dia de julgamento lá nos Estados Unidos da América. Ô, Laureano, o que vai ser julgado lá? Vamos lá. O seguinte, hoje, o que vai estar em julgamento é um dos 16 processos que tramitam na Suprema Corte de Nova York. Esse processo é aquele processo cujo qual o fundo inglês Landau moveu em face da 777 Partners, aquele processo que fala em fraude, cujo qual o Josh pegou 350 milhões de dólares em forma de empréstimo, cerca de 1 bi e 700 milhões, e ele deu como garantias supostos fundos que não lhe pertencem. Então, ele está respondendo nessa manhã sobre essa situação. Isso pode implicar aí no congelamento de bens aí da 777 Partners, que hoje está nas mãos da EICAP, do Kennedy King. Perfeito? E, além disso, a gente pode ter a prisão preventiva aí do Josh acontecendo hoje, tá? Geralmente, nesses casos aí de prisão preventiva, nos Estados Unidos, o cara é preso, mas é estipulado uma fiança e ele responde aí em liberdade, certo? Então, a gente está aguardando essa situação. E, assim como a gente está aguardando também, todo o departamento jurídico do Vasco da Gama, encabeçado ali pelo Paulo Salomão, está de plantão aguardando as notícias que vêm lá dos Estados Unidos. Porque é o seguinte, isso pode impactar e muito aí na imagem do Vasco. Pensem os senhores, se o Josh for preso hoje, como que fica a imagem do Vasco da Gama aqui? Certo? Bom, outra coisa. Se os bens da 777 forem congelados, tá? Como que vai ficar essa situação desse aporte aí? É o que a gente está falando para vocês. Dificilmente eles terão condições de aportar 270 milhões aqui. O Kennedy King, que é agora quem encabeça 777 Partners, não vai colocar essa grana. E eu já disse para vocês que eles estão, a ECAP, num processo de recuperação da 777 Partners, porque essa empresa está devendo 2 bilhões de dólares para a ECAP. Contenção de gastos, de custo total, total, total. Primeira proposta que tiver aí, eles vendem os 70% do Vasco da Gama, e é o que eu falo. Isso que foi feito com o Vasco é uma grande sacanagem, porque
o futuro do Vasco, principalmente em 2024, pode estar comprometido. Certo, pessoal? Vasco neles, a verdade prevalecerá e tudo isso é tragédia anunciada que a gente alertou. Agora, se o Josh for condenado hoje, certo? Tem gente aí que baba tanto o ovo dele, né? Igual esse Zé Colmeia, né? Fábio Azevedo, Flávio Dias, esses caras, que tá arriscado aí eles marcarem um domingo para fazer uma visita íntima pro Josh Wandy. Obrigado aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!